pessoal! Aqui mais uma vez com o podcast O Melhor de Mim. E é um prazer imenso receber hoje o Fernando Araújo. Prazer é meu! Muito obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui comigo. O Fernando, ele é arquiteto e produtor cultural e veio hoje aqui, segundo ele, sem filtros, hein, Fernando? Sem onde filtro. A gente vai poder falar sobre tudo. Sobre tudo. Vamos rasgar o verbo. Você tem um podcast também, não é isso? Tenho um podcast chamado Cultura Sem Rolo. Podia ser Cultura Sem Filtro. Eu gostei do nome, Já que ia ser legal. Cultura de... Sem Filtro. Pra gente falar, a gente fala dos perrengues que todo mundo passa pra começar na arte. Então é cultura com rolo, né? Se é pra falar de perrengue, é um rolo, mas tem polêmica. A gente fala da polêmica da semana, fala dos artistas, fala de todo mundo. É uma coisa meio Sônia Abrão que a gente joga ali no meio, sabe? Que maravilha. E além do podcast? Nossa, você sabe que a gente tem uma brincadeira, você vai rir agora. Tá. Porque já tem umas 2 semanas que eu fico me policiando pra falar tentáculos, ao invés de falar testículos. Porque um dia desses eu soltei que eu tinha, que eram as minhas várias facetas da profissão, eram meus testículos. E aí o menino que tava entrevistando falou, oi? Aí eu falei, não. Eu falei, é tentáculos, meus tentáculos. E eu vou te contar de um tentáculo que você nem sabe. Então. E, aliás, vou te elogiar que a sua maquiagem tá belíssima. Ai, muito obrigada. E eu, por muitos anos, fui maquiador. Ai, que maravilha. Você acredita? Esse detalhe eu não tinha ideia. Maquiei César Filho, maquiei Seu Jorge, maquiei Legal. Caetano Veloso, maquiei... Ixi, um monte de celebridade. Que maravilha. E noivas. E aí fui para essa parte de noivas, de maquiagem artística, caracterização. E foi uma fase bem legal. Eu acho legal, né? A maquiagem dá um poder para as pessoas, assim. Essa transformação, esse reset na autoestima, assim, em segundos. Parece uma transformação possível. No seguinte sentido, ela está mais acessível. Né? Existem, obviamente, outras transformações, cirurgias plásticas, enfim, procedimentos estéticos, mas eu acho que a maquiagem ela é uma forma de democratizar a transformação da mulher, das pessoas, enfim. Eu acho muito bonito quem trabalha com maquiagem. E foi uma das minhas facetas, assim, que eu nem te contei, viu? Não. Porque, gente, quando o podcast começa... Ele já começou. Já começou aqui. Tá? A gente aperta o play. Você sabe que é uma coisa legal que eu faço? Quando a gente tem a possibilidade de entrar ao vivo, eu coloco a quarta câmera, que é o Instagram ligado na live. Então fica uma câmera bem amadora, assim, aí o áudio é ruim. Mas pelo menos entra 20 minutos antes. Legal. E aí o pessoal consegue ficar vendo a gente se arrumando, bebendo água, às vezes falando umas asneiras, que não podia sair, sabe? Pode sim. Mas é bom. Eu acho que o que eles gostam é isso. O pessoal gosta. O pessoal gosta. E aí eu também sou arquiteto, trabalhei uns anos com linguagem de programação, você acredita? Fazendo eu não faço ideia software. Eu não faço ideia do que é a linguagem de programação. A empresa da nossa família, em 1995, informatizou as igrejas católicas do Brasil. Nossa. Então, as igrejas faziam as certidões tudo em máquina de datilografia. Sim. E passaram a fazer certidões em impressão. Isso foi uma revolução. Cúria Diocesana de Osasco, Cúria Diocesana de Salvador. E eu, com 14, 15 anos, estava nessa área, junto com a minha família, com meu pai. Ensinava as secretárias a usar. Você é aqui de São Paulo? Não. Eu nasci no Rio. Minha família é do Rio. Minha mãe é portuguesa. Ai, que maravilha. Mas minha família é toda carioca. E aí, com uns 4 anos, eu vim para São Paulo. Em São Paulo, fiquei até os 15. Depois fui para o litoral paulista. Que meu pai não aguentava mais São Paulo, acho que sentiu falta da praia. E lá foi quando você começou a digitalizar as igrejas. Sim. Aí lá, ele já tinha a empresa, né? Mas aí eu ainda era muito novo, não tinha essa noção. Mas quando eu comecei a trabalhar, comecei a fazer softwares para igrejas católicas, informatizar as igrejas católicas. Depois disso, era uma área que eu detestava, informática, mas foi a área que pôde financiar meus sonhos. Legal. Então, eu na época fazia administração, porque ele não queria deixar eu fazer arquitetura. E aí, no meio do caminho... Motivos especiais? Pagar. Ele falou, a gente tem um negócio, eu não vou pagar arquitetura. Eu tentei FUVEST, não passei, falei, agora vai ter que ser o que dá. E aí, fiz administração, continuei trabalhando com ele. Depois de um tempo, veio o divórcio dos meus pais... Aí, aquela tremida na base.
E aí eu falei, e agora quer saber? Eu acho que eu vou seguir o meu caminho, eu vou fazer coisas que eu gosto. Aí eu fiz artes cênicas, ainda no litoral, trabalhei em Santos com isso. E ficava assim, pulando, né? Trabalhava ainda com meu pai, mas trabalhava já com cultura nessa fase. Eu tava aí com meus 18, 19, 20, fazendo administração. E aí eu falei, nossa, essa área é o que eu quero mesmo. Artes cênicas, produção, maquiagem. Meu professor já falava pra mim, olha, você tem um traço bom. Eu falei, mas eu acho que é da arquitetura. Eu gostava de desenhar croquis de casa e tal. E aí eu comecei a trabalhar com essas coisas. E o meu professor, Márcio França, inclusive um beijo para o Marquinho, Marco França, me levou para fazer o Rei Leão, uma montagem do Rei Leão, e era caracterização. E eu lembro que eram Rei 2 Leão da noites. Broadway. Era uma versão do Rei Leão que estava em Santos, com uma sim. companhia de dança. Legal. E aí ele me levou para maquiar com ele. Foi uma das peças mais lindas que eu já assisti aqui em Nova York, a da Broadway. Mas eu imagino que as maquiagens são muito parecidas. São, sim. É Maravilhoso. tudo franqueado, né? E aí eu fiquei com ele trabalhando 2 dias. Só que no segundo dia ele teve uma febre. Ele não conseguiu ir e falou, Fernando, você arrasou no primeiro dia, vai lá, toca o barco. Imagina o pânico, né? Você, assim, aluno ainda de maquiagem, assinar um espetáculo que as pessoas vão entrar em cena com uma maquiagem sua. E aí aquilo me deu uma confiança e eu comecei a trabalhar e vim para São Paulo. Comecei a trabalhar para as campanhas da Marabras com maquiagem, maquiando César Filho. E aí fiquei 2 anos com eles, fazendo as campanhas e tal. E aí nessa fase eu já comecei a trabalhar com noivas, com assinatura de espetáculos, de maquiagem para espetáculos. E fui indo e seguindo. Então a área da produção cultural ficou meio plural, assim, sabe? Legal. Eu trabalhava tanto produzindo algumas campanhas, algumas coisas, trabalhava com a maquiagem e quando eu vim para São Paulo, eu entrei num escritório de informática, de novo. Que eu falei, tá tudo maravilhoso, mas o trabalho tá pingando. Entendi. É um job, é outro, é outro, é outro. Eu preciso de uma coisa que me dê mais estabilidade. Precisava da garantia. Da garantia. E acho que é muito o que impede muita gente na área cultural, sabe? Você não ter aquela coisa perene, assim. Fica oscilando. E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Eu preciso do dinheiro para o meu aluguel, eu preciso do dinheiro para minhas contas e tal. E aí eu decidi que enquanto eu estava na empresa de informática, inclusive um beijo para a galera da Zantos, que é uma excelente empresa de software. Hoje ela atua com o Pet Center, é o software que tem no Pet Center, é o software que tem no mercado Marché. Então, eles são excelentes. E aí eu lembro que eu comecei a escrever um espetáculo infantil trabalhando lá. E comecei a fazer arquitetura trabalhando lá. Por que espetáculo infantil? Porque eu sempre amei meus sobrinhos que vão assistir esse podcast, sabem o quanto eu amo criança. O quanto eu amo criar, brincar, inventar. Nana Neném Rock and Roll, que é o Nana Neném com eles assim, eles estão com 6 anos. E começa a Nana Neném, daqui a pouco balança e uau, e joga no sofá. Então, eu sempre amei essas coisas, assim, criativas com criança. Eu dava aula em escola bíblica com 11 anos e era uma turma variada. As crianças tinham 4, 6, 8, 10. Tinha criança da minha idade e eu professor da criança. Pra você ter noção. E era ótimo. Eu fazia aqueles túneis, assim, por debaixo da mesa na Páscoa, com bexiga. Fechava tudo com TNT e fazia com as bexigas para as crianças passarem. Era uma loucura. E isso foi virando uma coisa... Esse universo, parece que eu vivi várias vidas, né? Mas esse universo da igreja, em paralelo, foi se desenvolvendo tanto que as festas de Dia das Crianças eram grandes planejamentos. Elas começaram com 200 crianças, foram para 400 e teve um último ano que eu fiz essa festa, ela foi para 1.000 crianças. Nossa. Então era um evento que parava a cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. E a gente arrecadava brinquedo, as pessoas traziam bolos para fazer fatiado, para conseguir distribuir. Conseguia doação com o mercado de cachorro-quente, diz que lá. Minha mãe, coitada, fazia 1.000 salsichas cozidas. Você imagina? Um fogão com 4 bocas, 1.000 salsichas. Eu ainda tenho o trabalho de fazer 3, 4. Não, e salsicha ainda que, pelo amor de Deus, não tem nada de saudável.
né? É uma coisa pra gente comer assim, uma vez ou outra. Sim. Quando dá aquele gostinho da infância. Uma vez eu ouvi que cada salsicha que você come é um dia menos de vida que você tem. Imagina, cada ano que passava eu diminuía um dia da vida dessas crianças. Mas era muito gostoso. E aí eu já tinha essa conexão com as crianças, eu amava. E eu sou daquelas pessoas que vai no shopping, criança me dá tchau, é uma coisa... É uma magia que tá aí, tá acontecendo. E aí eu falei, nossa, eu preciso escrever uma peça infantil. E essa peça surgiu, pasme, de uma prima minha, Isabela, que falou que tinha ido assistir um filme de Feijão e Maria. Eu falei, oi? Feijão? Feijão e Maria? E aí isso virou uma piada na nossa casa, porque era João e Maria. Só que eu guardei aquilo, eu falei, isso dava uma peça. Feijão e Maria. E dito e feito, foi a peça que eu escrevi. Era João do Pé de Feijão, com Maria de João e Maria, que se encontravam na floresta para viver uma história nova. Então a bruxa era nova, a narrativa era nova, tudo era nova. Mas eram duas histórias que a gente conhece dos clássicos. E aí eu escrevi essa peça, tive o patrocínio da Panko, realizei a peça. Viajamos umas 10 cidades de São Paulo, interior, litoral, fazendo a peça. Foi maravilhoso. As crianças enlouqueciam. Mas porque... e você tinha quantos anos? Aqui, eu já tava com 24 anos. Você já tinha vindo, já estava estudando arquitetura Já. E aconteceu... Olha a loucura, a loucura. Gente, arquitetura é uma faculdade insana. Entendo bem os tentáculos agora. Entendeu? Os tentáculos. Tentáculos. Mas eu acho que eu sempre fui... Hoje eu faço um tratamento de ansiedade, né? Com psiquiatra. Não Porque... é comigo. Não é com você, mas é com o psiquiatra. Porque, olha, eu nem... Hoje a gente consegue detectar o que é ansiedade, o que é isso, o que é aquilo. Há uns 10 anos, a gente só sabia que era um sintoma, uma coisa que estava na gente. Mas não era tão claro, né? A gente não tinha a nitidez sobre os sintomas das coisas. Olha, isso é depressão, isso é ansiedade, isso é TDAH, isso é autismo. As coisas eram só, nossa, essa criança é diferente. Essa pessoa tem alguma coisa. E ficava muito no subjetivo, né? Você falou uma coisa interessante. O fato de você, enfim, ser tão plural em tantos sentidos, te fez se sentir diferente em algum momento da tua vida? Ou você sempre, nunca teve essa sensação? Não. De ser diferente ou de sentir alguma diferença em relação Por isso, não. Eu tinha a diferença, o fato de me sentir diferente sendo gay, o fato de me sentir diferente sendo uma criança obesa, por exemplo, que tinha uma certa discriminação na escola, na minha época. Então, nessas coisas sim, mas isso de ser plural, de fazer muita coisa, por exemplo, eu era uma criança que fazia desenho em casa, pegava o almanacão da Turma da Mônica, passava por cima e vendia na escola os desenhos. Olha, gente, pra colorir. Aí chamaram minha mãe na escola pra perguntar se a gente tava passando dificuldade. Era uma criança empreendedora. Se fosse hoje... Dona Aldina, é porque eu gostava. Aí eu via o seu Ézio, que era um office boy. Nem tem mais office boy hoje, né? Hoje tudo é Rappi, não sei o que lá. Mas era o seu Ézio vinha, e o seu Ézio tinha várias fontes de renda. Ele vendia adesivo, meias, e era office boy. E eu olhava o seu Ézio e falava, gente, olha, eu também queria vender essas coisas. Aí eu falava, seu Ézio, quanto que você pode me fazer a cartela do adesivo? Ah, se você comprar 3, eu faço 3 por R$1. Aí ele fazia 3 por R$1. Aí eu comprava R$5 de cartela. Passava. E eu vendia uma por R$1. Chegava no colégio, gente, pra colar na folha, uma por R$1. E isso deu margem pra minha mãe ser chamada. Eu vendia Big, aí atrapalhava a cantina da escola. Eu sempre amei venda. E trouxe isso pra minha vida. Agora, você trouxe alguns elementos, né? Pelo que eu entendi, você vem de uma família religiosa. Vim. Sim, meu pai era pastor, abriu igreja e tudo. E, ao mesmo tempo, você descobriu que era gay em algum momento dessa trajetória. É muito louco, porque assim... Eu acho que, em algum aspecto, a minha descoberta mais tarde foi legal. Foi uma descoberta tardia. Foi. Eu só fui me dar conta, assim, com 23 anos, quando me apaixonei por um dos meus professores de teatro. E era interessante, porque, assim, na escola as crianças falavam, ai, viadinho, não sei o quê. E eu ficava assim, ai, para, né? Que isso? Eu não sou isso aí, não. Porque era uma coisa ruim. Se alguém falasse,
falava pra você, por exemplo, ai, porta. Não sou, né? Então a palavra que usaram era viadinho e eu não era. Não. Só que eu não tinha essa clareza sobre o desejo sexual. Ai, olhar os meus amiguinhos. Ai, olhar as meninas. Eu era como todos os meninos. Eu também escrevia cartinha, entregava. Eu comprava presente no aniversário da menina que eu mais gostava. Então tinha todo esse encanto. Eu não sabia o que era sentir esse desejo, o que era esse estímulo interno. Isso nem passava pela minha cabeça com 11, com 12, com 13. Eu estava tão focado em brincar, em criar, em estar ali com as minhas crianças, por exemplo, na igreja, depois 13, 14, 15. A igreja me tomava tanto tempo, sabe? Que eu nem tchum para essas coisas. Então, eu acho que por um lado foi me preservou de ter uma adolescência, por exemplo, muito visceral, onde eu quisesse me jogar no mundo, experimentar de tudo e pudesse me dar muito mal, né? Me preservou por um lado, mas também me reprimiu, né? Me deixou triste num lugar onde eu sentia que eu estava desagradando a Deus, por exemplo. Sabe? Que aquilo não, se aquilo estava em mim e Deus não era a favor, então talvez eu não fosse parte de Deus. Talvez eu fosse um engano, talvez eu fosse. Então, essas questões começaram a bater na cabeça, assim, quando eu comecei a ter consciência. E ainda, por mais que fosse com 17, 18, indo assim, de estar no colégio e saber que alguma coisa estava diferente em mim, ainda não era olhando um colega, sabe? Isso Você é se muito sentia interessante. diferente, Eu me mas sentia não diferente. necessariamente tinha o desejo por Não, alguém. eu lembro de um menino que uma vez falou assim, ai, vi não sei quem no banheiro, me deu um negócio. E eu ficava tipo assim, nossa, que desnecessário, sabe assim? Falar isso. Porque eu não tinha vivido isso ainda. Isso foi um problema na sua família, com seus pais? Não. Você sabe assim que o meu pai sempre teve uma questão, né? De olhar e falar assim, anda direito, fala direito, olha essa mão, olha não sei o que lá. Então a gente ficava. Eu era um pouco mais rígido, assim, né? Perto do meu pai. Falava direito. Falar direito era falar um pouco mais grosso, né? Se preocupar com onde tá a mão, onde coloca a mão, sabe? Mas isso era eventual. Não era uma coisa que era pontuada constantemente pelo meu pai. Talvez quando eu ficasse mais à vontade, assim, com a minha irmã, e conversando, e vinha gente em casa e tal, eu ficasse um pouco mais livre. E aí ele dava essa puxada de corda. Mas não que isso fosse uma coisa que criasse uma barreira entre eu e ele, sabe? Eu acho que eu tinha mais vergonha de expor qualquer situação assim, por ele ser o pastor da igreja, né? Aí você fala, ai, meu Deus, como que eu vou dialogar? Então, santos ICQs da vida, santo Orkut, santo bate-papo da UOL, porque era onde tava lá e ia falar, ai, nossa, eu tô passando por isso. Qual era o seu nickname no bate-papo da UOL? Nossa, agora você me pegou. Porque eu já tive vários nicknames. Eu já me chamei de vários nomes. Eu já fui Bruno, eu já fui Felipe, eu já fui Thiago, eu já fui André. Sim, era sempre o nome de meninos que eram bonitos. Que eu lembrava. Mas pra poder se expressar bem do jeito que queria. Então eu achava assim, se eu colocar meu nome, vai ficar muito óbvio. Sabe assim, alguém vai saber que sou eu, como se só existisse eu, de Fernando, né, na Terra. Nossa, a viagem, a alucinação da pessoa. Você falou da separação dos seus pais e que foi um momento de bastante instabilidade. Sim. Isso foi o momento mais marcante que você tem lembrança, assim, do ponto de vista emocional? Sim. Sim, eu vou te falar assim, a separação deles também não foi cedo, né? A gente viveu uma adolescência, uma infância bem em família, a coisa foi desandar mais com a gente bem adolescente, sabe? Bem já jovem, assim, com 21 para 22 anos. A minha irmã já estava casada, já tinha saído de casa, então o perrengue ficou para mim, né? Então a situação que gera quando o casamento termina e não termina de forma saudável, sabe? Onde um fala pro outro, olha, eu acho que deu, vamos terminar. Aquilo vai se arrastando, né? Arrastando as correntes e sangrando, assim, até o fim. Então, a deles foi um pouco assim. Então, eu vi eles dormirem em quartos separados, né? Primeiro, até a saída do meu pai de casa. Então, foi bem traumático, assim, não foi saudável, sabe? Então, comprometeu bem a minha relação com ele, porque depois eles tinham um acordo e ele não cumpria.
Então, eu tinha que ficar fazendo essa ponte, né? Eu ainda estava na empresa, então eu tentava ser o máximo cordial possível, porque o filho tem essa coisa com a mãe, né? A mãe é tudo pra ele. Então, assim, estão ferindo a mãe dele. E aí não importa que seja o pai, quem tá sendo. Ele coloca essa pessoa num lugar meio que de inimigo, né? Então eu tentava ser cordial, assim, porque tinha a igreja, que era os ensinamentos da igreja de honrar pai e mãe. Então aquilo também me ponderava, sabe? E eu vou te falar que eu nunca fui um jovem destemperado, assim, de surtar, né? Então eu sempre também tive essa coisa mais clara, mais linear, mais um jogo meio político com tudo, assim. Sempre fui assim, sempre. Na escola, sendo representante de classe, sabendo acalmar os ânimos para chegar num acordo com a professora. Então eu sempre fui essa figura. E dentro da minha casa e da separação dos meus pais também foi assim. Eu sempre fui esse termômetro, assim, essa coisa mais leve, por mais que a situação fosse desgastante. Mas aí você traz um ponto que eu ouço bastante. Pessoas que têm esse comportamento um pouco mais polido, um pouco mais político, de Uhum. tentar. Eu não sei se a palavra é agradar duas partes ou mais, mas de certa forma não tomar partido para tentar ir, enfim, levando uma determinada situação. Aham. Isso, de certa forma, é uma rachadura dentro de alguém. Ah, sim. Porque não tem Imaginei, como de um jovem, você, além de tudo. exatamente, ficar de Né? mãos dadas com aquelas duas partes o tempo todo, né? Aham. E nem é o papel, principalmente de um filho, tentar ser essa pessoa, né? Que vai, o juiz da Sim, situação, nossa, sim, né? total. E tem muitas pessoas que carregam dores profundas, porque no momento da separação dos pais, de alguma forma, eles se transformaram nos juízes dessas situações. Uhum. Você acha que tem marcas dessa situação que você carrega até hoje? Você sabe que assim, eu tive a chance de resolver isso, e aí eu vou te contar uma coisa que não sei se você acredita ou não, mas mundo espiritual, gente, o plano espiritual tá aí, tá? Se vocês não Você acreditando ou acreditam, não? se vocês não acreditam, sorry, só lamento. É, o meu pai, o que aconteceu, né? Quando a gente fala de agradar um outro, quando você usou essa expressão, eu acho que ali no meu caso eu tava tentando não ferir. E acho que nem era agradar, era não ferir. Não ferir porque já haviam feridas, sabe? Não ferir mais, não tocar nessas feridas. Então, essa coisa de pisar em ovos em um e do outro lado, né? Porque era óbvio que eu tava do lado da minha mãe, ia sempre estar. Eu acho é raro um filho que não fica do lado da mãe, porque a mãe fica muito fragilizada nessa situação, né? A mulher deposita no homem, imagina a geração da minha mãe, que hoje tem 64 anos, 65 anos, era ainda da mulher que se silencia por conta do homem, né? Que não é uma mulher empoderada, que é uma mulher que ela assume o papel de ficar em casa e cuidar dos filhos e ser boa esposa, O poder dela era o da submissão. né? Sim. Então, você imagina como que você não fica do lado de quem tá vendo a sua vida, o seu sonho todo, o que foi construído para ela desmoronar, né? Não tem como. Então, minha mãe ficou muito fragilizada nessa situação. E aí, quando eu saí e só trocava e-mails com meu pai, porque assim, foi ficando bem difícil, aí eu saí da empresa, falei, ó, eu acho que agora deu, né? Depois que saiu a separação oficial mesmo, falei, ó, acho que agora deu, vou seguir minha vida, meus planos e tal. E aí fui trabalhar, imagina, na concorrência ainda. Quando eu vim para essa empresa de São Paulo, era uma empresa de software, mas não tinha o que fazer, era a área que ia me pagar bem, né? E aí eu me comunicava com ele vagamente por e-mails e convidava ele para os meus espetáculos. Eu fiquei em cartaz no espetáculo logo na sequência, ele veio. Depois ele mudou de religião, então a religião dele não permitia que ele viesse aos fins de semana, alguma coisa assim. E aí era mais difícil dele estar nas minhas peças porque eu não apresentava peças durante a semana, né? Era mais finais de semana, mas eu continuava comunicando. E o meu pai vem a falecer 5 anos depois. Seu pai faleceu. Num mal súbito. Ele falece. E eu nem tenho a certeza se ele soube que eu fiz arquitetura.
né? Então, foi uma coisa muito doida, assim. Mas o que eu ia te falar do plano espiritual, que foi muito louco, foi que eu tive a chance de encontrar meu pai num sonho. E foi surreal. Depois que ele faleceu. Isso, aí ele faleceu. E aí falam, tem algumas crenças que falam que nesse primeiro ano do falecimento, é bem provável que a pessoa consiga estabelecer comunicação. Nem sempre a pessoa vai direto para um outro plano, né? Ela ainda tem muito contato com a vida terrena. E aí, como foi essa situação onde ele morreu com essa situação um pouco mal resolvida, com filho e tal. E eu sempre fui um filho muito cordial, de verdade, assim. Independente da situação que se deu com a separação, eu nunca o enfrentei, assim, sabe? Ou botei cartas na mesa, ou fiz esse tipo de coisa com ele. Porque eu tinha essa premissa de honrar o pai e a mãe. Ele era meu pai. Ele tinha sido um excelente pai na infância e na juventude. Se perdeu ali no final do game. Mas fazer o quê? Ele estava tentando ser a melhor versão do que ele podia, né? Ele vinha de um lar onde tinha um pai alcoólatra, né? E que agredia a mãe. Então ele foi o que ele melhor pôde ser. Eu assumi isso pra mim, sabe? E aí nessa visão que eu tive dormindo, nesse sonho... tinha uma mulher negra vestida toda de branco, ela lavava as mãos assim numa torneira, numa água corrente, e parecia um lugar, aquele lugar onde ficam os corpos, sabe? Necrotério. O necrotério, que é tudo branco e bancadas de metal, né? Pra não dar bactéria e tal. E aí meu pai tava de um lado num jardim, num gramado, e eu via ele pela janela e ele tava muito se debatendo assim. E eu falei, pai, tá tudo bem. Eu te perdoo. E aí ele se acalmou, assim, parou de se debater. E aí a mulher que tava lavando a mão de costas, assim, ela fala... Agora ele pode ir. E eu acordei em pânico e em prantos, né? Desesperado. Porque foi uma coisa muito surreal, assim. Foi muito emocionante, foi muito bonito viver aquilo. E ter esse contato onde a gente pudesse se comunicar e eu pudesse liberar perdão. Aquilo foi mais pra mim do que pra ele. Porque eu tava aqui, ele não. Ele já tava num outro plano, ele ia seguir, sabe? E aquilo foi muito, muito lindo. E aí, quando teve... Eu lembro de quando teve o velório dele, ficou uma questão, né? Assim, os meus tios acharam que eu talvez não fosse, tal. E eu tinha claro pra mim que eu ia. Jamais deixaria de ir, sabe? Então eu fui, lá também eu me despedi no velório dele. Foi um velório com caixão lacrado, por conta da religião dele. Minha irmã ficou desesperada que queria abrir o caixão. Eu falei, pelo amor de Deus, você não vai me fazer um papelão aqui. Justamente agora, a gente tem um monte de gente aqui que nem suporta a gente, porque acha que a gente foi ruim, né? Porque é a história que conta, cada um conta a sua história, né? A sua história. E cada um acredita no que quer, e né? aí tem do seu lado seus amigos estão com você, né? Falei, a gente já não tá nem sendo bem visto aqui, você ainda não vai querer abrir esse caixão, pelo amor de Deus. E aí deu tudo certo, tal. E aí a vida seguiu, e aí eu tenho essa experiência, sabe? Maravilhosa. Você sabe que é uma coisa que mexe comigo, essa coisa de experiências, assim, em sonho. Eu tive um sonho com a minha avó, a mãe do meu pai, antes dela falecer, 3 dias antes, assim, dela falecer, um sonho super estranho, que eram várias portas de carro abrindo, todo mundo se reunindo na casa da minha tia, e aí a minha avó tava chegando, e aí a minha tia entra com uma rosa, assim, na mão, e a rosa flutuando aqui na frente dela, assim, como se fosse a rosa da Bela Fera, mas sem ser naquela cúpula de vidro, né? Aliás, gente, pelo amor de Deus, parem de comprar isso no shopping, que esse negócio não é bonito. Parem, tá? Parem. Aí, a rosa, assim, aqui, aí ela falou, ela chegou. E a rosa sozinha pega fogo. Aí eu falei, uau, né, assim. E eu tinha certeza que a rosa era minha avó. Aí eu acordei. Aí eu falei pra minha mãe, nossa, eu tive um sonho muito estranho com a minha avó. Ela é? Aí eu contei pra minha mãe. Aí minha mãe falou, né, flor pegando fogo, cheiro de flor queimada. Aí minha mãe ficou assim, não sei e tal. Cismou, pegou e ligou pra minha avó. Tinha um dia depois do Natal. Aí até minha avó atendeu. Aí ela, oi, dona Adelina, tudo bem? Tudo, tal. Era mãe do seu pai. É mãe do meu pai. Tudo, como vocês estão? Ai, tá bem, Fernando tá bem, tá bem. Bem português, assim, né?
Ah, tá bom. E vocês... então vocês se cuidem aí, que está acabando o ano. E ela era Deus é amor. Nossa, firme. Que está a acabar o ano e tá bem. Um beijo, Aldina. Tchau. A minha mãe falou, nossa, que estranha. Ela foi foi breve, assim. A minha mãe tentou ligar de novo e ela não atendeu. A minha mãe ficou com aquilo, assim, meio entalado, sabe? Ficou estranho. Porque minha avó nunca foi assim, nunca foi de ser tão assim, né? Por mais que ela fosse dura, né? Numa ligação ser direta, assim. E tal, ano novo, fogos, tudo bem, bababá. Dia 1º, minha avó faleceu. Sozinha, em casa, do ladinho da cama, assim. Minhas tias foram celebrar o ano novo, no dia 1º foram na casa dela. Ela tava arrumadinha como se tivesse ido fosse pra igreja. E eu falei, gente, que loucura. E quando minha mãe falou, não foi nenhuma novidade, sabe assim? Eu fiz assim, entendi o que eu tinha sonhado. Muito louco. Então, ela faleceu 1 ano antes, acho. 1 ano antes, é janeiro do ano. E meu pai falece no Dia dos Namorados, num ano pra frente, 1 ano depois, assim. O que você acha que essas experiências te ensinaram de bom? Eu acho que elas me ensinam que isso aqui é só uma etapa, sabe? Que isso aqui não é o fim. O principal de tudo é que isso aqui não é o fim. Gente, saiba que isso aqui não é o fim. Faça o melhor, evolua, trabalhe para evoluir. Nesse lugar chamado Terra, que é um lugar para desafios, real, assim. Contribua para o outro, faça o melhor que você puder, mas que isso aqui realmente não é o fim. Isso aqui é uma etapa e que a gente sai daqui para viver a evolução ainda em um outro plano e contribuir do lado de lá quando a gente já não tem mais utilidade do lado de cá, sabe? Te lembrar disso te faz querer ou tentar ser melhor de alguma forma, Fernando? Sempre. Sempre me faz. Eu acho que essas experiências... Eu tive uma outra experiência de cura que foi muito bonita, numa fase que eu tava me sentindo muito mal. Foi quando detectou essa coisa da ansiedade e tal. Foi no meio da pandemia. Você imagina, eu, uma pessoa super mega ativa, com tantos tentáculos, ficar trancafiado dentro de casa, né? Sem poder sair, sem poder encontrar pessoas. Imagina, eu vou em premiere de peças, eu vejo as pessoas, eu cumprimento quase que o teatro inteiro de todo mundo que eu conheço da vida cultural. E aí você ficar trancafiado anos sem saber o que vai acontecer, sem saber que você pode abrir a porta e morrer, porque era um vírus que ninguém sabia o que estava acontecendo. E por mais que eu tentasse manter a vida fitness na época, porque eu sempre fui muito regrado assim com a vida fitness, eu não consegui treinar em casa, eu não conseguia fazer exercício em casa. Eu tinha necessidade de ir pra academia, de estar fora de casa. E aquilo começou a me fazer muito mal, muito mal, muito mal. E eu tive uma experiência, assim, de cura também espiritual. Dormindo também, eu visitei como se fosse um caboclo que me deu um caldo, uma sopa. Uma experiência linda, assim, que eu acordei e falei, nossa, gente, que loucura. Eu acordei meio quente, assim, parecia um estado febril, sabe? Mas esse período foi muito trash mesmo. Foi tão trash quanto a separação dos meus pais, assim, o período da pandemia. Você tem religião, falar nisso? Eu tenho um pouco de cada uma agora, sabe? Porque eu entendi que Deus se manifesta de tantas formas. Eu entendi finalmente o que é essa onipotência, esse estado de Deus de ser multiforma e graça. Eu entendi que ele não tá só no que o evangélico crê, que através de Jesus é um canal. Ele não tá no que o católico acredita, de que a Maria intercepta a oração. Ele tá muito além. Ele não tá só nos orixás, ele não tá só na manifestação da natureza, né? Ele sempre está, né? O princípio era o verbo e o verbo era Deus. E ele é o verbo. O fato de vivermos já é Deus. Né? O fato do nosso movimento, o fato da gente começar uma conversa e sair transformado, já teve o sinal da passagem de Deus por nós, sabe? Então, assim, hoje eu acredito que Deus é tão plural, que Deus é tão acima, que Deus é tão amplo, que ele usa pequenas coisas, ele se manifesta no movimento da natureza, de um vento, de uma água do mar, ele se manifesta através de uma caridade. Eu hoje frequento o espiritismo. É um espiritismo que tem um olhar umbandista, porque eles também têm uma crença sobre os orixás, mas não deixam de ser cristãos. Também tem essa crença cristã. Então, eu acho que eu encontrei um funil, assim, sabe? Onde eu pudesse deixar escorrer todas as águas.
e falasse, dessa água que eu bebo hoje, é uma água que se chama Deus, que tá tão plural e que tá tão acima de tudo e de cada religião. Como é que você acha que você mais expressa essa água hoje? Atitudes sempre, né? A árvore se conhece pelos frutos. Isso é bíblico em qualquer lugar. É bíblico na Umbanda, no Espírita e no Evangélico e no Catolicismo. E é assim. Não adianta a gente só falar frase bonita, postar frase bonita, porque tá cheio de gente. Gente, inclusive, outra coisa que eu quero dizer é parem de postar frase bonita em foto sem camisa, porque não tem o menor sentido você colocar uma frase espiritual numa foto sua sensual. Sem camisa, fazendo aquela pose, né? Eu tenho vários amigos que estão no meu Instagram, o recado é pra vocês mesmo, tá bom? Porque eu não sei, não faz sentido, né? Acho que uma coisa assim sensual é uma coisa sensual, né? Você tá ali biscoitando. Faz uma coisa assim mais na pegada mesmo de motivacional. Ou bota só uma foto de você rindo com o reflexo do sol entrando, sabe? Deixa a sua sensualidade de lado, deixa esse corpo maravilhoso de lado. Coloca só a parte do cérebro em ação, né? Pra gente não ficar achando que você só é um corpo bonito e que não tem mais nada aí dentro, né? Porque é tão ruim não ter nada aí dentro. Que nem sabe o que é que tem dentro de si. E aí acaba mostrando aquilo que acha que é. Que só é o que importa. E não importa, gente. Vou te falar uma coisa, aprendi na vida. Que aprendi na vida. Que a beleza só sustenta até a página 2. Nossa. Não dá. A pessoa, olha, pode... Sabe aquele amigo feio? Que você fala assim, ai, nossa, não. Mas que é seu amigo nas horas vagas, nas horas da dor, não. Investe. Investe nesse que vai ser um ótimo partido. Para de ficar chorando, lamentando por quem se acha o bonito. Porque a beleza, meu bem... Passa e passa rápido. É e isso. Eu não tô falando de idade, eu tô falando do tempo mesmo, que aquela beleza dura quando você tá com alguém. É impressionante, é isso que você falou. Quantas pessoas são bonitas até a página 2? São tão ensimesmadas, né? Elas precisam tanto da validação das outras pessoas, de achá-las belas, enfim, de achar que aquele rótulo, que aquela carcaça, ela é tão maravilhosa, que esquece de preencher o que vem depois. Esquece de deixar a gente ver o que tem mais ali dentro daquela caixa, né? Daquele sepulcro caiado. Não que a gente não goste de gente bonita. É lindo, maravilhoso. Eu adoro ir na praia e ver gente bonita. Mas um pouquinho a mais, além da beleza, né? Nossa, não, por favor, um pocão a mais. E outra, beleza a gente resolve. Estão aí os nutrólogos, estão aí as academias, estão aí os crossfits, estão aí tudo pra resolver. As harmonizações faciais. E a beleza, ela é tão subjetiva, Fernando? É verdade. Né? Tem gente que é unanimidade de beleza, mas tem tanta gente que não é, mas ao mesmo tempo é tão lindo, maravilhoso, querido. A partir da página 1,2, nem precisa chegar na página 2. Verdade, exatamente. Então, eu acredito muito nisso. Que a gente pode mostrar outras facetas, sabe? Deixar a beleza um pouquinho de canto. Sei que a gente tá na era, né, instagramável, na era que é tão... Nossa, parece que é tão fundamental essa exposição, né? Que a gente esquece um pouco de mostrar conteúdo. Posta também o livro que você lê, posta também o filme que você assiste, posta também a série que você tá assistindo. Abre um diálogo sobre uma coisa que você pensou, um lugar que você passou, uma situação na rua que você viu e que você não aceitou. Dialoga com as pessoas. Usa suas redes sociais para também movimentar, além das suas selfies falando paguei. Mostrar um pouquinho do que você é e não somente do like que você quer ganhar. E pior de tudo, não é nem ganhar, tem gente comprando like. É verdade. Sabe? Aí compra. Aquele monte de gente que nem é ninguém, curtindo o nada. E interessante, né? Muitas pessoas hoje baseiam ali a sensação de felicidade, pertencimento, enfim, pela quantidade de likes recebidos mesmo, né? Teve um tempo que o Instagram teve que ocultar. Porque as pessoas estavam ficando muito doidas. Estavam ficando muito voltadas a isso. O imediatismo, né? A gente mudou muito. A gente fica brincando da época do ICQ, do Mirk, do Orkut, enfim.
Adoro, anos 90. Tocava na campanha e corria as comunidades. Nossa, era muito bom. Mas daquela época para cá mudou muito, né? E uma coisa que antes a gente precisava, nossa, primeiro o celular tinha aquele jogo de cobrinhas. Nossa, né? Foi sim. um evento e já era uma coisa tão, né, diferente, importante. Você conseguir receber uma mensagem de texto de alguém. Mas era surreal você ligar o celular e abrir a câmera e já ver aquela outra pessoa, né? Então, em menos de, sei lá, acho que 20 anos, as coisas estão acontecendo muito rápido. Nossa, eu vou te falar assim, dos últimos 7, talvez, Sim. né? A coisa deu uma decolada, assim, até um jeito da gente comprar, né? Sim. E aí gerou também uma compulsão. E uma urgência, ninguém quer mais esperar por nada. As pessoas estão perdendo a capacidade de se frustrar. A gente já nascia frustrado antigamente. Porque nada era no nosso tempo, nada era do jeito que a gente queria. Não tinha essa opção, era engole o choro, espera. Água se bebe em casa, vai esperar beber em casa. Tudo você tinha uma regra e você tinha que seguir, porque você não tinha opções e você não tinha muita margem de comparação. A partir do momento das redes sociais, isso mudou completamente. Hoje a gente tem margem de comparação o tempo todo e a gente tem a urgência das coisas acontecerem, do retorno ser dado, de você, enfim, ver o seu resultado o tempo todo. Só que quando vem a urgência, vem uma diminuição sem limites da nossa capacidade de frustração. E você quer ver uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não sabe se frustrar. Porque a frustração tá aí, né? Vai acontecer. Vai acontecer. E o que torna a gente mais forte emocionalmente, né, é a nossa capacidade de lidar com essa frustração. É a nossa resiliência, a nossa capacidade de ir desenvolvendo novos caminhos mentais, emocionais, de lidar com as pessoas e com as situações, de nos transformar diante das dificuldades. Mas ninguém quer passar nem pela dificuldade. Assim. E aí? Não, elas almejam os resultados. Eu vejo muito isso. Almejam resultados que elas encontram nos outros, sem desfrutar das mesmas virtudes ou dos mesmos benefícios que aquela pessoa teve para atingir aquele resultado, ou até da mesma trajetória cheia de dificuldades para também atingir esse resultado. É muito fácil olhar para quem está lá em cima e achar que foi um caminho, enfim, ver só a parte boa, né? Eu nunca me esqueço do ápice para mim foi ver um perfil de uma pessoa com um logo do verificado falsificado. Nossa, não sabia ela que existia. fez uma foto, ela fez a fotinho da bola e colocou o loguinho azul do verificado. Eu falei, onde estamos? Onde vamos parar, né? E aí, eu acho que onde a gente vai parar é no metaverso. Né? Onde as pessoas não estão sabendo, não estão sabendo lidar consigo, que precisaram criar uma persona num universo paralelo para que elas possam ser quem elas desejam ser. Ótimo tema. O que é que você acha disso? Ainda mais você que tem essa visão cultural, que tem essa visão de ser um produtor de cultura, de levar as pessoas para esse outro mundo, essa nova visão. Mas a gente está indo para um lugar absolutamente absurdo. Diferente, vai. Que eu ainda não consigo ter nem eu gosto de chamar de absurdo, porque assim, olha, é interessante para as marcas se exporem e tal, Uma pessoa pode comprar um tênis que não existe. Ela compra um tênis no metaverso. Ela pode ser alguém que não existe. Isso, ela pode ser alguém que não existe. Você imagina o quanto isso tem, como tudo que o ser humano, né, o brilhante ser humano faz, ele pegou um avião, que era uma invenção maravilhosa, que a gente pudesse chegar a um outro país em pouco tempo e conhecer outras culturas. E ele pegou e passou a usar isso para a guerra. Ele pegou a natureza e começou a destruir a natureza, porque, enfim, ele quer se beneficiar da natureza, seja da mata, seja da madeira, seja dos elementos naturais. Então, ele também vai e destrói. E agora, o ser humano está no seu ápice. Ele está destruindo a sanidade dele próprio. Então, não existe mais evolução. Os seres vêm para evolução ou revolução? A evolução da criatura. Não vai existir mais. Porque ele chega no planeta, né, com essa missão de evoluir. Aí ele deixa de viver a vida dele para viver no metaverso.
Que ele pode ser e fazer e achar que ele é quem ele acha que é. Só que no fim, ele vai morrer e vai pro caixão e passou por essa vida do plano físico. Não adiantou ele ter a vida digital. A vida digital dele não fez ele evoluir em nada. A vida digital dele fez ele perder um grande tempo, né? Ele perdeu o tempo. E aí o tempo passou, e aí ele morre. E aí, para quem acredita e não acredita, enfim, vai chegar lá e dizer: querido, você passou os seus 40, 50 anos lá na Terra e nós não vimos evolução nenhuma. Assim, a gente teve que te recolher porque talvez você estivesse retrocedendo a evolução que você teve até aqui. Só que nesse papo de metaverso, você delirou completamente. Então, para mim, é um grande delírio. Nós estamos chegando no ápice onde a tecnologia, que era uma coisa maravilhosa, que podia ser usada para todo mundo se conectar, se conhecer. Como eu já conheci várias pessoas via Instagram, vários convidados, eu tive a chance de me aproximar de pessoas, como, por exemplo, um convidado que eu vou receber no podcast na próxima semana, que é um brasileiro que trabalha na Broadway e mora nos Estados Unidos há 11 anos. E só foi possível eu me conectar a ele graças à internet, graças ao Instagram. Então, olha coisas positivas acontecendo. Então, o ser humano está deixando de usar essa ferramenta tão maravilhosa, que é a internet, que é o poder da comunicação, para se debruçar sobre uma identidade inexistente. Uma idealização. Um ideal, que hoje vai ser um e amanhã vai ser outro, e amanhã vai ser outro, porque se a gente for pensar na moda que existia 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, hoje a moda ela dura 15 dias. Então é 15 dias e troca a vitrine, 15 dias troca a vitrine, 15 dias troca a vitrine. Então não existe mais isso. Por quê? Porque precisou acelerar, né, o processo da indústria têxtil. E assim o cérebro do ser humano está precisando acelerar para ir para onde? Para chegar em que lugar? Né? Então, mais uma vez, o ser humano, para mim, está usando uma ferramenta que começou brilhantemente contra ele mesmo, né? Para que ele pare de evoluir, para que ele pare de transcender e fique preso num lugar inexistente até a velhice dele, ou até ele se dar conta de que aquela não é a vida dele, e aí então aumentarem taxas de suicídio e esse tipo de coisa que a gente vê, né, e ouve aumentando até entre as crianças, né? Isso eu lembro de estar dentro de uma conversa na Secretaria de Cultura em Santos, na Secretaria de Educação em Santos, e de dialogarem sobre isso, o aumento do índice de suicídio entre crianças no ensino primário. Infelizmente tem acontecido. Né? Então, assim, será que todas essas ferramentas estão contribuindo para o ser humano? A gente sabe que as causas elas são multifatoriais, não somente desse tema, mas a saúde mental em si, ela de fato, a evolução negativa, né, ela tem sido tão rápida quanto, infelizmente, a tecnologia, por exemplo. E é óbvio que tem muitos estudos tentando fazer essa relação, porque de fato a gente precisa olhar para isso de alguma forma, Fernanda. Né? Sim. Não tem existe uma vida real, nós somos seres naturalmente, nós somos mamíferos, nós precisamos nos conectar. Todo o nosso organismo ele é criado para isso. O organismo da mãe, o organismo do bebê, o momento que vai amamentar, que gera ocitocina, enfim, todo um contato visual, o contato do olhar da mãe e do bebê é necessário para a produção de um neurohormônio. Enfim, o corpo humano ele é perfeito e ele existe por um motivo, né? A nossa espécie, eu acredito que ela se mantém em constante evolução também por um motivo não só a nossa, né? Uhum. Mas todas as que já existiram, elas passaram por esses processos de evolução. Mas é isso, em que momento nós estamos perdendo a linha? Em que momento a gente está perdendo o motivo, o propósito de tudo isso? Uhum. Eu acho que a tecnologia, sim, ela está aí para... Mas qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito da pressa? Qual é o propósito do que eu Onde quero você quer construir? chegar, né? Exato. Onde eu quero chegar com tudo isso? É uma corrida, então, de quem
viaja mais, de quem posta mais, de quem tem mais bolsa bonita, de quem tem a vida mais perfeita, é isso? Ou será que é a minha vida, que eu estou tentando ser alguém melhor a cada dia, crescer dentro do meu padrão e não dentro do padrão de outra pessoa? E, de novo, que a gente vê isso, um monte de grama de vizinho, né? Cada uma mais verde, porque nas redes sociais, no metaverso, enfim, você só posta o que você quer. Sim. Né? Não necessariamente claro, precisa ser a E o realidade. sucesso, né? É raro uma pessoa que vive postando perrengue. Aí vira humor, né? Sim, vira meme. Vira meme. É só, o perrengue, porque o pobre pega o ônibus, porque o pobre isso, porque o pobre aquilo, aí pronto, aí vira piada. Né? A situação econômica, que é vexatória, na verdade, porque a gente tem um país, por exemplo, o Brasil, com uma extrema desigualdade social. E aí falar do pobre, hahaha, é engraçado, né? É engraçado porque não é você, é engraçado porque essa situação de quem está passando fome ou de que vive a miséria não beira a sua casa. Hoje, por exemplo, nós vivemos dias e dias com uma chuva torrencial, por exemplo. Inclusive, em Manaus teve um deslizamento, né? Infelizmente. Então, você vê quantas pessoas estão perdendo o pouco que tem, né? E perdem anualmente o pouco que tem. Agora, no litoral, aqui a gente teve Sim, São Sebastião. No carnaval. Então, a gente lá tem até um instituto muito sério, que é o Verde Escola, que faz um trabalho muito sério, que a gente conseguiu levar um apoio, um patrocínio para lá, para ajudar São Sebastião, por exemplo. Né? Ajudar as pessoas a se reerguerem, eles capacitam jovens para o mercado de trabalho. Então, você vê, há não muito tempo, Araraquara caiu uma ponte, porque choveu, um carro estava passando justamente na hora, a ponte cedeu, todas as pessoas do carro morreram. Então, assim, porque o pobre passa bem. E transformar a situação econômica em uma coisa vexatória, sabe? Quando, na verdade, a gente devia estar olhando para isso e falar, peraí, mas por que está passando isso? Então, peraí, o município tem que aumentar a quantidade de ônibus, as pessoas têm que se socar dentro de um metrô, então, peraí, tem que aumentar, então, peraí, vamos lutar, então, peraí, vamos falar com de quem é de interesse, sabe? E hoje liguei a televisão porventura lá nesses jornais são sensacionalistas, né? E tava lá a mesma cena da enchente, um cara em cima do capô do carro. Se aquilo fosse há 5, 6 anos atrás, era a mesma cena. Talvez até no mesmo lugar, na mesma rua. Então, cadê a nossa política? Cadê nosso poder público resolvendo as questões e parando de maquiar as questões? E cadê nós mesmos que desaprendemos ou nunca aprendemos a fazer isso, a pedir isso, né? E, de novo, cada vez a gente se volta mais para o supérfluo. Uhum. Ou pelo menos é o que a gente tem observado. As pessoas continuam se voltando para o que é o mais supérfluo. Você sabe que não faz muito tempo eu fiz um exercício, foi incrível, que foi ficar um período sem acessar as redes sociais. No início foi difícil, confesso, porque a gente, enfim, tá sempre com o celular, às vezes a gente tá mexendo no celular, não sabe nem por quê. A gente pega de novo o celular e faz aquele negócio de ficar arrastando pro lado, não sabe nem o que tá fazendo. Antigamente a gente abria a geladeira para pensar, né? Hoje a gente pega o celular. Seria bom, porque até parece que a gente parou de abrir a geladeira. A gente abre a geladeira com o celular. Com o celular. Porque se fosse assim, tava todo mundo magrinho. Tem gente que esquece o celular lá dentro, viu? A gente abre a geladeira, olha pro celular, juro, aí a geladeira apita e fala, ai... Já consultei uma pessoa que disse que o motivo eu coloquei o celular dentro esqueci o celular dentro em cima da geladeira, do freezer. Doutora, eu devo estar com algum problema. Vamos conversar. Não, você deve ter cada história pra contar, não? Que as pessoas estão, A pandemia, então, deixou todo mundo meio variado? Acho que as pessoas se perderam ali a conexão desses 2 anos de pandemia. Foram bem difíceis. Eu até perdi o que eu tava contando. Perdi completamente. Eu sei que eu tava contando alguma coisa importante e já era. Agora eu vou ter que beber uma água. Gente, vocês bebem água? Porque eu perdi totalmente também o nosso horário agora. Eu acho que ele também tá perdido. Olha, são 11 horas agora. Acho que a gente tá no
dentro do nosso horário. Tá dentro do nosso horário? Acho que tá. Então, maravilhoso. Conversa boa é assim, né? A gente vai perdendo a noção. Mas isso é isso que eu falo. Podcast é isso. É uma conversa que a gente poderia estar tendo na mesa, comendo um sushi, qualquer coisa assim, sabe? Ou empresas de sushi, mandam sushis pra gente. Por que mandam não? o quê? Um Mac pra gente poder comer uma batatinha, sabe? Um Outback, por que não? Uma costelinha. Uma costelinha, sabe? E aí, o que eu tava falando é que você deve ter muita história. Sim. Porque a gente ficou muito surtado na pandemia. Isso era uma coisa. E a outra coisa era sobre o tal do metaverso, pra gente finalizar. Ah, sim. Que a gente tenha que tomar cuidado. Porque, eu esqueci de comentar isso. Eu tava vendo na TV, no domingo, que as pessoas estavam conversando com um robô. E perguntando inteligência artificial e perguntando se ela tinha sentimentos, se ela podia se relacionar. E aí parece que foi um jornalista americano que fez uma matéria onde ele pergunta e fala assim: você tinha que se separar da sua esposa porque eu sou o seu amor eterno. Você imagina que tem gente que vive solidão, que vai começar a entrar nessas. Ué, quantos filmes já foram feitos sobre o futuro? Lembra? Tem até, acho que é Ela o nome do filme. Que ele se relaciona com o robô. Então, assim... Os filmes retratam a pura realidade, né? Eu não sei se tem gente que tem visão aberta, mas os filmes de terror, que mostra aquelas coisas... Eu não assisto filme de terror. Tá aí uma coisa que... Gente, não tem quem me faça assistir filme de terror. Não tem perigo. Eu não gosto. Sabe por que eu não gosto? Eu não gosto de susto. Eu odeio susto. Eu odeio susto e eu não... Enfim, assumo, eu fico impressionada. Eu fecho o olho, eu vejo a cena, eu não consigo dormir. Cai um lenço dentro de casa, meu coração falta sair na boca. Então, eu não vejo filme de terror. Só fico pensando coisa ruim, assim, uns 3 dias. Então, não vejo filme de terror. Eu não gosto. Assim, mas dizem que se a gente quiser assistir o filme de terror e não ter susto, é só a gente dar mudo. Assistir sem áudio. Na hora então, que tiver aquela cena que tiver... Você dá mudo, aquilo não te afeta. É só a trilha sonora que causa o terror. Mas eu gosto de assustar. Eu detesto levar susto. Quer me deixar bravo? Eu tá, tipo, na cozinha, chegar e falar... Eu odeio. Fernanda, me dá um calafrio por dentro, assim. Eu não gosto. Odeio. E eu não assusto ninguém pra que ninguém me assuste. Ai, mas eu amo assustar. Eu amo assustar. Nossa, e isso é da minha avó. Que a minha avó Clorinda, que é a mãe da minha mãe, portuguesa também. Terrível. Terrível desde sempre, desde jovem. A minha avó fazia aranha de bombril, comprava cobra plástica e colocava assim do lado do meu avô dormindo. Terrorista. Aliás, além dessa curiosidade sobre você, que eu odeio levar susto, mas adoro passar susto nas pessoas, tem alguma outra curiosidade importante sobre você que ninguém nunca diria assim, nossa, isso é inédito? Tem uma coisa muito, muito curiosa que assim, que é bem engraçado, que é assim, já pus meu pijama, já escovei o dente, tô quase indo dormir. Eu olho pra casa, assim, eu tenho que ter uns 15 minutos, tipo, pra lavar a louça, dar uma arrumada nas almofadas, não sei o que lá, aí eu vou deitar. Eu sempre tenho que dar uma mini geral na casa antes de dormir. Gente, eu tenho que dar uma mini geral na casa. Morreu. Não, peraí, acorda de novo. Acorda, menina. Eu tenho que dar uma mini geral da casa antes da diarista ir. Isso aí não. Aí não. Pra que ela não ache que eu seja muito desarrumada. Assim, nossa, que pessoa desarrumada. Aí eu já dou aquela arrumadinha. Aquela maquiada. Exato, pra quando chegar ela não dizer, meu Deus, você vê... Você vê uma doutora. Né, uma doutora, sim. Então, pra que ela não pense que eu sou desarrumada, eu já deixo as coisas. Ai, não, isso eu não faço. Mas eu não sou bagunceiro, não. Eu sou arrumadinho. Mas o que mais causa bagunça é gato. Eu tenho 3. E eles parecem criança. Eu tenho só o Francisco. Um Spitzinho pequenininho. Mas ele parece um trovãozinho. Então. Um Sonic. É isso. Eles que fazem a bagunça. Eles se pegam no pelo à noite, arrasta, deita, rola no tapete, fica tudo cheio de pelo.
Aí eu eu não aguento, assim, a agonia. Aí eu mesmo já vou tirando. Então, assim, todo dia tem uns 15 minutos, entendeu? Rola uns 15 minutos. É quase uma meditação. Mas você sabia que eu uma vez li uma pesquisa em algum lugar? Porque assim, né? A gente fala coisa perto do celular, ele automaticamente pesquisa. Não sei, parece mania de perseguição. Mas, gente, isso é real. Isso é real. Que é real. Se você Fica falar falando. e for abrir, vai estar lá por propaganda. Exemplo, a gente tá aqui pode falar, nossa, eu queria tanto uma travessa branca, assim, pra fazer um pudim ou uma macarronada. Vai A lá, travessa vai branca. aparecer. E eu não sei por que, mas ouve. Dizem, né, que o microfone e a câmera frontal ficam ligados o tempo todo, você acredita? Eu acredito, mas se isso é verdade, por que a polícia não pega bandido assim? Quem disse que não pega? Ah, pega? Não sei. Quem também disse que eles sei. não são também bandidos? Conspiração chegou aqui. Dependendo no Rio de Janeiro, no caso, né? A gente, inclusive, podia falar de uma coisa que é os 5 anos do assassinato de Marielle. Que tá aí, ó, uma salva de palma. Cadê quem matou? Ninguém. Seguimos. Cadê a câmera frontal? Exato. Cadê a câmera frontal de um celular que não estava ligado Mas e podia ter verdade, capturado? já ouvi falar que o microfone, obviamente eu acho que não para a polícia, mas para, acho que para Google, gente, teoria da conspiração, não tenho certeza de nada disso, mas já ouvi que a câmera frontal e o áudio ficam ligados e é por isso que a gente... enfim, que essas Recebe tantas propagandas intervenções. chegam. Exatamente. Ah, eu tenho certeza que é isso. Aí, olha só, mais uma vez a tecnologia fazendo a gente nem pensar. Então a gente vai emburrecer. Ela te dá a necessidade antes mesmo de você entender que aquilo é uma necessidade para você. Agora, vê se alguém desenvolve uma coisa que a gente dormindo male. Por exemplo. Eu acho que eu já vai acordo chegar. o quê? Torneado. Eu Não. acho que vai chegar lá. Tenho que ir lá, me matar lá, fazendo não sei quantas séries de 10. Mas é bom que a gente socializa, Fernando. Não, para. Olha, tem gente que odeia revisar aparelho, viu? É verdade, tem gente que Odeia! E outra coisa, eu gente. tenho uma amiga que diz que ela sempre fala que falta muito 3 séries. Então, 3. E uma coisa que... Olha, outra coisa que a gente tem que falar pra sua audiência. O celular na academia é pra 2 coisas. Dar play em música e dar play no timer. Não é pra ficar entrando em WhatsApp, Instagram. Por quê? Porque a série tem 60 segundos pra fazer de uma série pra outra, é só o tempinho de descanso. Eu acho que a gente devia criar uma regra de etiqueta na academia. Devia mesmo. Devia, aí você chama... Não sou eu a pessoa mais indicada pra falar, com certeza, mas dá pra trazer um personal, alguma coisa. A gente desenvolve essa cartilha. E vamos divulgar. Pra gente divulgar, eu acho. Inteligência emocional e regras de etiqueta. Sim, e aquela foto também no final, check, paguei, ai, também já deu. Não pode mais. Vamos inventar outra coisa, bota, já que gosta de colocar frases, só coloca a foto do pé e posta uma frase assim, sei lá, uma frase bíblica, uma Clarice Lispector, não sei, uma Para coisa. De ser sem camisa. Ai, por favor, né, gente? As marcas de camisa precisam vender também. Não adianta você andar só sem roupa. Eu fico falando para meus amigos arquitetos, eu falo assim, você posta tanta foto de sunga, que quando eu contrato você pra vir aqui na minha casa, eu acho que você vai chegar de sunga. Aí você faz uma propaganda enganosa, chegar aqui de roupa. Cuidado com o que você posta. Não é? Fica a dica. Fica a dica. Fê, muito obrigada por esse papo, por essa nossa conversa, por ter trazido tanta coisa boa de você. Foi maravilhoso. Para quem tá assistindo, para quem tá acompanhando a gente. Ele tá dizendo que é aqui pra gente se despedir. E posso deixar 2, então, arrobas pra essa galera? Era isso que eu ia pedir agora. Fala um pouquinho onde é que as pessoas podem te encontrar mais. Nossa, Fala é uma do seu lista de projeto. arroba. Então vai. Não, mas assim, ó, vou deixar os básicos, tá, gente? O primeiro deles é o meu, lógico, Fernando Araújo Arte, é o meu arrobinha lá no Instagram. Quer falar comigo? Não fale, tá bom? É muita gente, né? Só curte, deixa seu like, vai lá no canal. E se alguém quiser falar, fala. Se quiser falar, fala. Tá, então Tá, fala, mas assim, só se for importante. gente legal. Tá. Uma coisa maravilhosa pra deixar pra vocês é o podcast, que é o Cultura Sem Rolo, é o @Cultura Sem Rolo, tem no YouTube,
tem no Deezer, tem no Spotify e tem no Instagram. Maravilha. Então, você tá no trânsito, ouve lá no Spotify. Tem um monte de bate-papo legal. Tem com o Léo Mijorim, tem com gente famosa, não famosa, mas com um monte de gente interessante para vocês ouvirem sobre cultura, sobre esse universo. Às vezes você tá aí querendo entrar nesse segmento, não é? Sim. Quer trabalhar com cultura, não sabe como começar, acha que tudo é só glamour. E Não, era isso tem que eu ia perrengue. falar, acha que é tudo flores, né? Isso, e a gente entra no ar toda segunda às 8 da noite. Maravilha. Tá? Acho que só isso. E o arroba do Casa Minimalista, vai. Achei Casa máximo. Minimalista SP é um projeto maravilhoso para assessorar você que está mudando de casa. A gente faz um projeto de arquitetura maravilhoso, gasta pouco, usa tudo que você tem e ainda vende suas coisas. Maravilhoso. É isso. É isso. Fê, Tá muito feito. obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada a vocês que assistiram. Se gostaram, compartilhe isso, porque a ideia é que a gente consiga levar o melhor que a gente tem em nós para cada vez mais pessoas e que vocês possam pegar essa ideia e multiplicar isso também. É isso aí. Maravilhoso. Um beijo. Beijo, Muito gente! obrigada.